Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje do dia 18 nós vamos fazer alguns exercícios sobre multiplicação, divisão e potenciação de números inteiros. Esses exercícios vocês podem responder nessa folha, se vocês quiserem imprimir, ou copiar e responder no caderno, tá certo? Para fazer esses exercícios, vocês têm que ter assistido a aula do dia 14 também. Eu vou explicar os exercícios aqui, porém se tiver alguma dúvida, volte na aula do dia 14, da sexta-feira, no vídeo link. Tá bom? No link do vídeo lá para vocês acompanharem a explicação do conteúdo todo. Vamos lá para a explicação dos exercícios então. Ó. Exercício 1. Efetue as multiplicações. Como que a gente faz multiplicação de números inteiros? Vocês multiplicam os números, tá? Multiplica-se os valores absolutos, que são os valores sem sinais. Podemos fazer direto, ó. Somente os números, depois a gente põe os sinais. 5 vezes 3, 15. Esquece o sinal um pouquinho. 3 vezes 2, 6. Esquece um pouquinho o sinal. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. 6 vezes 0, 0. Tudo que é vezes 0, sempre que aparecer um 0 na multiplicação, não importa quantos números tenha. Se aparecer um 0 só, a resposta é 0. Enfim. E o 0 não tem sinal, daí pode deixar só 0 mesmo. Nos outros aqui que deu uma resposta, precisamos colocar o sinal. 5 vezes 3, 15. Por que eu coloquei mais? Porque a regra da multiplicação diz o seguinte: dois sinais iguais, positivo. 3 vezes 2, 6, positivo. Por que positivo, se é menos com menos? Porque os dois são iguais. Menos e menos, positivo. Então, sinais iguais, positivo. Não importa se seja 2 mais ou 2 menos. Aqui embaixo não. Mais com menos fica negativo, porque são dois diferentes. Menos com mais vai ficar negativo, porque são dois diferentes. Tá bom? E quando tem 3, professor, como que a gente faz? Faz a regrinha à parte, se quiser. Ó. Faz a multiplicação toda. 8 vezes 3, 24, vezes 2, 48. Põe o 48 e faz por parte. Menos com mais, faz de 2 em 2. Menos com mais, fica menos. O menos que ficou aqui com menos do 2, menos com menos, fica mais no final, tá bom? Então faz por partes, ok? A segunda, efetue as seguintes divisões. A regrinha da divisão é a mesma. Vocês podem dividir os valores absolutos, dividir só os números para pôr os valores e depois põe os sinais. Então vamos lá, esqueça o sinal um pouquinho. 18 dividido por 6 dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. 15 dividido por 5 dá 3. Por coincidência, os três exemplos deu 3. E aí a gente põe um sinal. Mais com mais, dois sinais iguais, mais. Menos com menos, dois sinais iguais, mais também. Dois sinais diferentes, mais com menos, menos. E a divisão é a mesma coisa, tá bom? Mesma regrinha. Dois iguais fica mais, né? Mesmo sendo dois positivos e dois negativos, fica mais e mais. Quando são diferentes, fica menos, ok? E a número 3 é potência. Calcule as potências. A potência nada mais é que multiplicação de um número por ele mesmo. Mas quantas vezes eu vou pôr esse número vezes ele mesmo? Quem que manda? Quem manda é o númerozinho aqui em cima que a gente chama de expoente. É ele que manda quantas vezes eu vou copiar quem está embaixo. Ó, que número que está aqui em cima? É quadrada, elevado ao quadrado, elevado a 2. Eu copio esse aqui de baixo duas vezes. Uma, duas, e multiplico. Aqui é um 4. Eu copio isso aqui, ó, menos 2, perdão. Quantas vezes? 4 vezes. Uma, duas, três, 4. Que número está aqui em cima? É um 3. Eu copio isso aqui 3 vezes. Uma, duas, 3. E multiplico eles. Tá? 4 vezes 4, 16. Esquecendo o sinal um pouquinho. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 1 vezes 1 vezes 1. Pode ser qualquer. Se aqui em cima for 1 milhão, vocês não vão colocar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 milhão de vezes, né? Porque sempre que for 1 aqui embaixo, 1 vezes 1 vezes 1, a resposta é 1. Só vai trocar o sinal daí. Vamos lá, que sinal que vai ficar? Vocês podem fazer a regrinha da multiplicação. Mais e mais, fica mais. Professor, por que você não colocou mais aqui? Não coloquei mais? Porque quando for positivo, a gente pode ou não pôr que não fique errado, tá? Ah, aqui a resposta é positiva? Se eu não quiser pôr, não precisa. E se fosse negativa? Se eu não quiser pôr, não precisa? Não, negativo tem que pôr. Se vocês esquecem o sinal de negativo, para quem estiver corrigindo, vamos entender que é positivo, tá bom? Então, se for positivo, posso esquecer? Pode, que a gente sabe que é positivo. Se for negativo, posso esquecer? Não. Aqui é positivo, então pode pôr o mais ou deixar sem.
Aqui é positivo. Professor, mas aqui também tem que fazer menos com menos mais. Depois o mais que deu com esse menos, menos. Depois o menos com esse menos, mais? Pode. Mas vamos para a regrinha da potência. Qual é a regrinha da potência? Não importa o sinal aqui dentro. Se aqui em cima for par, o que são pares? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Se aqui em cima for par, incluindo zero, tá? Elevado a zero, a resposta sempre é positiva. Ah, professor, mesmo se for negativo aqui dentro, aqui é negativo e aqui em cima é par. Fica positivo? Fica. Negativo aqui dentro ou positivo e aqui em cima é par, fica positivo. E se for ímpar, sempre fica negativo? Não. Se for ímpar, fica negativo. Quem é negativo? Aqui é negativo? É. Aqui é ímpar? Negativo. Se aqui fosse positivo e aqui for ímpar, positivo no final, tá bom? Quando for ímpar, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Quando for ímpar aqui em cima, vocês vão manter o sinal na potência. Quando for potência, tá? Potência. Se aqui em cima for ímpar, na resposta mantém o sinal aqui de dentro. Se aqui em cima for par, troca o sinal. Troca o sinal não. Fica tudo positivo. É mais, fica mais. É menos, fica mais. Se aqui em cima for par. Tá bom? Então é isso que eu fiz aqui, ó. 4 vezes 4, 16. É par, positivo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, negativo. Vai dar 16. Por que ficou positivo? Porque é par. 1 vezes 1 vezes 1. 1 negativo. Por que negativo? Porque aqui dentro era menos. E aqui é ímpar. Quando é ímpar, só copiar o sinal daqui de dentro. Se tivesse um mais aqui e aqui fosse ímpar, a resposta seria mais, porque o ímpar mantém o sinal aqui de dentro, tá bom? Façam com calma esses exercícios. Eu vou pôr o link dessa videoaula para vocês aqui. Como eu falei no início, se tiver dúvida, assista a videoaula do dia 14, tá bom? Que foi na sexta-feira, que foi a introdução desse conteúdo. Por enquanto é isso, gente. Fiquem com Deus. Na aula que vem a gente passa a correção desses exercícios para vocês, ok? Até mais então. Tchau, tchau.